Gente, vocês sabiam que trabalhar no Brasil é completamente diferente de trabalhar na Bolívia? Eu, como boliviana, demorei muito tempo para entender como funcionavam as coisas aqui no Brasil. E hoje eu quero contar para vocês as maiores diferenças que me deixaram chocadas com respeito ao trabalho e as diferenças entre nossos países. Olha, meus amigos, bem-vindos ao Maggie Secrets. Eu sou a Magali, uma boliviana morando aqui em São Paulo, Brasil. Porto meus vídeos todas as semanas com vocês sobre a minha experiência de vida morando aqui no Brasil e também fazendo uma comparação com a Bolívia. Vocês vão perceber que são duas realidades muito diferentes. Mas antes, quero convidar você que ainda não está inscrito no canal a se inscrever para não perder nenhum vídeo que eu vou continuar compartilhando. A sua presença aqui é indispensável. Obrigada, gente. Então, vamos começar. Bem, gente, eu não sei se vocês lembram, se vocês viram nos vídeos passados, eu tinha vindo temporariamente, porém, um dos principais motivos pelos quais eu fiquei aqui no Brasil foi justamente por conta do trabalho. Bom, hoje particularmente eu vou falar para vocês sobre o trabalho, tá? Eu já tinha mencionado assim de forma geral, né? Mas hoje eu vou explicar um pouquinho melhor. Então, por exemplo, assim, lá no meu país, é muito difícil a gente encontrar uma maneira de trabalho como a CLT aqui no Brasil. Também é muito difícil encontrar empresas, tipo, essas multinacionais, empresas grandes. É muito difícil. Eu acredito até que por conta disso, né, por ter uma baixa demanda de empregabilidade lá no meu país, é que as coisas estão como estão, contrato CLT, sabe, um registro na carteira, esse tipo de coisas particularmente não existe no meu país. Existe uma maneira é mais ou menos um contrato, né, mas não tem benefícios, tá? Deixa eu falar pra vocês, não tem benefícios, não tem vales, né, porque aqui no Brasil a gente vê que tem vales alimentação, refeição, além do registro na carteira, né, que depois até tem um desconto que vai para o INSS, uma porcentagem do vale transporte se precisar, e tantos esses benefícios, né, plano dentário, plano médico. Isso lá no meu país, gente, é impensável, sério, eu tô falando muito sério. Tanto é que no meu país, a maioria das pessoas lá no meu país não sabem o que é uma empresa multinacional, porque lá não existe, né? Tem piorado muito nesses últimos 20 anos, né, de governo, de certos políticos que acabaram estragando o nosso país, né? O que existe mais lá, sim, claro, são empregos de empresas particulares e também públicas, mas, gente, são muito obrigadas. Eu soube que atualmente as empresas têm, né, uma modificação por meio do Ministério de Trabalho, né, para tentar melhorar, dar algum tipo de benefícios para os empregados, porque antigamente a única coisa que se recebia mesmo era o salário e pronto, mais nada, não tinha benefícios, nada. Sim, tinha um 13º no final do ano, sim, algumas empresas davam cestas básicas, tudo isso, mas só isso. Aí o governo, a modo de ganhar mais simpatia do povo, né, mas fizeram com que as empresas pagaram, além de um 13º, um 14º salário, né, e nem todas as empresas estavam preparadas para fazer isso, até porque, como eu mencionei para vocês, não tem grandes empresas, né. Tem empresas do setor público que podemos falar, as mais grandes, tipo, tem um Burger King lá, tipo assim, é modelo de exemplo, não vou falar nem todos, né? Mas tem um Burger King, que ele, bom, de certo modo é uma empresa grande, mas grande para o meu país, mas para nada se iguala com o que é aqui no Brasil. Aí tem outros também, uma de frangos, mas não é igual a KFC. E assim, como eu já tinha dito no outro vídeo, não tem McDonald's. E tem assim outro tipo de empresas, porém essas empresas são tão pequenas que não conseguem dar tipo de benefícios para os empregados, né? Já no setor público, né, é uma briga, gente, uma briga para tentar as pessoas, né, conseguiram um trabalho lá, por conta que o que dá para entender é que não se trata do esforço da pessoa. Por exemplo, aqui eu vi que fazem provas e tudo isso, né? Lá é mais ou menos da mesma maneira, porém, estranhamente, de alguma maneira, sempre sai um simpatizante político, as famílias, os parentes de algum político que está aí no meio, né, envolvido, e assim, né? Sempre tem
uma manipulação dos resultados. Porque, como eu falei para vocês, essas empresas têm que dar um certo de um benefício. Tipo, por exemplo, não é exatamente convênio médico como é aqui no Brasil, é um tipo de convênio médico que eles chamam de seguro na Caixa, mas pelo que eu entendi, é um convênio que não vale a pena, sabe? Um seguro, né, no caso para eles, que não vale de nada, porque só tem um hospital ao qual todas podem ir para ser atendidas e as famílias deles também, né? 2 dependentes que podem ser registrados aí. Porém, é muito complicado. Diz que as pessoas têm que sair umas 4, 5 da manhã para estar lá no hospital para tentar ser atendido, sabe? Tipo, é um seguro que não vale a pena, não vale de nada. Não é igual aqui, a gente tem convênio, é um convênio em hospitais particulares, dependendo do convênio, tem bons hospitais, né? Bons médicos lá, não. Só tem a opção de um hospital. E a atenção é muito ruim. Tipo, como eu tô falando pra vocês, não vale de nada. Agora, convênios odontológicos, isso não existe. Pelo menos as pessoas nunca ouviram falar, né? E outra, soube que atualmente algumas poucas empresas estão dando-se vale alimentação, mas assim, para o almoço do dia. É uma metade, algumas dão até passagem. E como eu disse para vocês, as empresas que fazem isso são muito poucas, são, assim, como eu digo, são contadas, tá? Quando eu cheguei no Brasil e eu soube, né, nesse ano que eu fiquei, no primeiro ano, eu soube como é que funcionava. Gente, eu fiquei admirada de ver como é o respeito para sua população, né? Porque para mim é um respeito, né? Porque você recebe uniforme, você tem todos os seus benefícios, você tem seu registro na carteira, e equipamentos para a segurança pessoal. As empresas são obrigadas, né? São forçadas a oferecer, né? Lá no meu país, gente, parecia até piada, né? Quando você vai trabalhar numa empresa, como eles não levam a sério a segurança e o cuidado das pessoas. Por que eu falo isso? Porque eu soube, né, de amigos, conhecidos e parentes, vários momentos da maneira que eles trabalham, né? Bom, primeiro eles têm que se sustentar, que o chefe mandar, eles fazem o que eles mandam com tal de não perder o serviço. Gente, não tem aonde se queixar. Se você vai se queixar, muitas vezes quem perde é o empregado e não o empregador. Tipo, a diferença do que acontece aqui no Brasil, eu vi que a lei é bem mais a favor do empregado que do empregador em muitas ocasiões, né? Equipamentos de segurança nem sempre tem, e se tem, não são dos melhores, né? E não levam, como eu falo, a sério. Não vão te dar o equipamento inteiro, assim, completo. Se precisar de capacete, luvas, botas. Pode ser até que eles disponibilizem. O problema é que nem sempre tá em boas condições, né? Eu soube que o pessoal, inclusive, dependendo da empresa onde se trabalha, o uniforme tem que ser pago. Não é a empresa que fornece. Ou a empresa fornece, porém, o empregado tem que pagar. E mesmo assim, gente, escutar isso eu acho um absurdo. Mesmo a gente pagando o uniforme, gente, eles têm que devolver. Quando for desligado, tem que devolver, mesmo ele tendo pago do seu salário. Vocês acreditam nisso? Eu achei um absurdo. E outra, é uma absoluta falta de respeito que eu acho. Quando dá um uniforme, mesmo você pagando, ou mesmo, vamos supor, está trabalhando numa empresa que não precisa pagar, tudo bem, mas eles são tão, eu acho assim, debochados, né? Porque dá um uniforme que nem é do tamanho do trabalhador. Às vezes é mais grande, às vezes é menor, mas fazer o quê? Tem que trabalhar com isso. E se por acaso a pessoa tiver um acidente usando uniformes que não serviram, né? Porque pode acontecer que desbarrar, cair por usar um sapato maior, tudo isso. Eles não fazem nada. Já aconteceu para minha irmã, né? Dela ter calçado umas botas que era maior do que do pé dela, né? Porque segundo a empresa falou que não tinha do tamanho dela. E o que aconteceu? Ela escorregou, ela bateu a cabeça, ela caiu, ela teve que ir no hospital e aí ela demorou bastante porque supostamente essa empresa, porque era uma empresa pública, né, do estado, e supostamente ela estava trabalhando bem, porém
quando ela foi no hospital, ela teve que fazer essa fila, como eu falei pra vocês, pra ser atendida, pra ver o que aconteceu, se tava tudo bem. E mesmo ela, aquele dia, né, tendo perdido praticamente o dia de serviço por ter ido a procurar o atendimento, ela perdeu aquele dia. Vocês acreditam? Mesmo levando o atestado, né, que eles dão, tipo um comprovante, né, de que ela foi atendida. Mas mesmo assim, como ela só tinha batido a cabeça, não quebrou, não levou nada, ninguém ouviu ela. E mesmo assim não trocaram o uniforme dela, né? Então, tipo, o que o chefe falou pra ela, né? O encarregado, no caso, né? Falou que era culpa dela. Que ela não pôde, sabendo que o sapato dela era maior, ela não tinha nada que estar andando no chão molhado. Vocês acreditam? Quando eu ouvi isso, eu achei tão absurdo, gente. Nossa. E eu, assim, eles me contam cada coisa e eu fico tão de boca aberta, e eu dou graças a Deus que eu moro aqui. E eu, apesar de que eu falo pra eles virem aqui, que eu falo, que conto a minha história, eles ficam animados, eles ficam felizes, mas ao mesmo tempo eles sempre ficam com receio, né? Mas fazer o quê, né? Às vezes eu penso que eles não acreditam em mim. E muitos vídeos desses eu tô contando lá no meu TikTok, no espanhol, quem quiser ir eu vou deixar aqui embaixo. Mas também eu tô fazendo um TikTok em português, pra estar contando também algumas coisinhas em português, tá bom, gente? Então por hoje é isso. Eu queria que vocês entendessem essa diferença, né, de trabalhar aqui no Brasil e lá no meu país, né? Por que eu decidi mesmo ficar, que, tipo, foi o meu motivo maior por eu ter ficado, né? Que foi uma escolha muito difícil, porém adulto precisa trabalhar, né, gente? E pra mim não foi diferente, né? Todos nós queremos ter nossas coisinhas, todos nós queremos crescer como seres humanos, como profissionais. Então a gente viu que aqui a gente teria mais opções, mesmo que vocês achem que aqui não dá, porque eu uso muito brasileiro falando que não dá e se expressando o seu país, sendo que outros países, e sem ir muito longe, outros países vizinhos, né, estão passando tanto perrengue por tantos motivos, né? E aqui o seu país, eu não vou ser puxa-saco de dizer que o seu país é perfeito, porque, gente, realmente não é. Mas, infelizmente, seu país tem muitas coisas melhores que o meu, né? E isso eu acho que já é uma vantagem muito grande, porque vocês não querem viver num lugar onde não dá, né? Onde é sempre complicado. Tem muita injustiça, tem muita burocracia, tem muito problema, sabe? E são problemas assim recorrentes, e é aquela coisa, é como se o povo não tivesse um defensor, sabe? Porque o povo sofre e não tem ninguém que fique do lado deles, né? Porque a política só serve para os políticos. Aliás, as leis só funcionam só para os políticos, porque o povo tá aí sofrendo, tá passando injustiça e ninguém faz nada, gente. E é muito chato. E eu como estrangeira, gente, aqui no Brasil, eu já senti meus direitos muito respeitados, valorizar a minha pessoa, os meus direitos. E, nossa, é uma coisa que a gente não vive lá no nosso país. E eu acho que todas essas coisas, né, foram se juntando e foram com que fizeram com que eu decidisse ficar aqui no seu país. Mas não pensem que por isso eu quero tirar alguma coisa de vocês, seu trabalho, nem nada disso. O estrangeiro não tá aqui para tirar nada de vocês. A gente, na verdade, só tá procurando uma oportunidade para não perecer no nosso país, né? Porque infelizmente a gente acabou nascendo num lugar onde não valoriza seu povo, né? Bom, gente? Por hoje é isso. Eu já acho que já falei demais. De novo, dando muitos abraços pra vocês. Relembrando pra vocês, não esqueçam de se inscrever no canal, caso não estejam ainda inscritos. E pros que estão inscritos, obrigada por sua companhia. Vocês fazem realmente a diferença neste canal. Muito obrigado. Eu espero vocês semana que vem, se Deus quiser. Desculpa por não ter trazido mais vídeos esses dias. É porque comecei um novo emprego, gente, justamente. Eu tava falando sobre isso, eu vou contar sobre o emprego depois. É porque como eu comecei recentemente, né, eu nem sei se eu posso compartilhar. Mas é uma empresa linda e eu vou falar pra vocês. Eu tô gostando por enquanto, nossa. Mas é puxado, gente, é muito puxado, principalmente nos salários. Mas eu vou estar contando pra vocês. Um beijão e até o próximo vídeo, gente.